A paz do Senhor Jesus. No capítulo anterior, vimos o Deus que cria tudo com sua voz. Agora, em Gênesis 2, vamos ver o mesmo Deus tocando o pó, soprando vida, plantando jardim e estabelecendo propósito. Essa é uma das passagens mais ricas da Bíblia e carrega verdades profundas sobre identidade, propósito e obediência. Prepare sua alma, porque hoje vamos entender como o Criador se relaciona com a criação. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 25. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Giom. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Glória a Deus por essa palavra. Agora vamos meditar sobre o que o Senhor quer nos ensinar nesse capítulo poderoso. Palavra pastoral. Deus descansa para nos ensinar o princípio da confiança. Versos 1 a 3. Deus termina a criação e descansa. Mas o descanso de Deus não é cansaço, é modelo. Ele estava mostrando que o trabalho precisa de limites e que a vida precisa de equilíbrio. Hoje vivemos correndo, produzindo, ansiosos, mas Deus santificou o descanso, porque o coração em paz ouve melhor a voz do Pai.
O Senhor formou o homem do pó. Verso 7. Veja a diferença entre Gênesis 1 e Gênesis 2. No capítulo anterior, Deus cria com a voz. Aqui, ele forma com as mãos. Ele tocou o barro. Ele se inclinou ao chão. Isso nos mostra intimidade. Cuidado. Você não é produto em série, é obra artesanal. E mais, depois de formar, ele soprou. Não bastava forma, era preciso vida. Esse sopro é o Espírito. E até hoje, sem o Espírito, somos apenas estruturas sem vida. Deus planta um jardim para o homem, versos 8 e 9. Antes do homem agir, Deus prepara o ambiente. Ele planta o jardim, coloca beleza, alimento, ordem. Isso revela um princípio. Deus prepara o lugar antes de entregar a missão. E no meio do jardim, duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque relacionamento com Deus exige escolha. Amor que não é livre é controle. E Deus quer filhos, não fantoches. Deus coloca o homem para cultivar. Verso 15. Muita gente pensa que o homem foi criado para viver no Éden. Não. Ele foi criado para trabalhar no Éden, cultivar e guardar. O trabalho não é maldição, é missão. O problema não é trabalhar sem Deus, longe de Deus ou fora do propósito de Deus. Deus dá uma ordem clara, versos 16 e 17. Deus diz: de todas as árvores pode comer, menos uma. Isso mostra que Deus nos dá liberdade, mas também limites. E aqui entra o princípio da obediência. Porque o verdadeiro amor se revela quando obedeço, mesmo quando não entendo. E o pecado começa quando a voz da serpente se torna mais agradável que a voz de Deus. Deus formou a mulher do lado do homem. Versos 18 a 23. Não é bom que o homem esteja só. Veja que Deus não tirou Eva da cabeça, para ela não dominar, nem dos pés, para não ser pisada. Ele tirou da costela, do lado, para caminhar junto. Casamento é aliança, não prisão. É unidade, não dominação. E o primeiro casamento é celebrado pelo próprio Deus. O homem e a mulher estavam nu e não se envergonhavam. Verso 25. Isso aqui é mais profundo do que parece. Eles estavam nus, sem máscaras, sem disfarces, sem segredos, e não havia vergonha. Por quê? Porque onde há santidade, não há culpa. Mas no próximo capítulo, essa nudez será coberta pela culpa. Isso nos ensina que quanto mais longe de Deus andamos, mais precisamos esconder quem somos. E quanto mais perto dele, mais livres nos tornamos. Aplicação prática. Deus ainda sopra. Deus ainda forma. Deus ainda planta jardins. Deus ainda dá propósitos. Talvez hoje você esteja sentindo que sua vida está como pó. Mas o mesmo Deus que moldou o barro pode reconstruir o que o mundo quebrou. O sopro dele ainda revive corações mortos. E se você escolher obedecer à voz do Senhor, vai provar da árvore da vida, que é Jesus. Momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra que nos confronta e nos consola. Obrigado porque mesmo sendo pó, o Senhor nos formou com amor, soprando vida, propósito, identidade. Nos ensina a cultivar o que o Senhor nos dá, a obedecer a Tua voz, a valorizar os relacionamentos que vêm de Ti. Sopra sobre cada vida que ouve essa palavra agora e faz brotar um novo Éden no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração hoje, não guarde só para você. Deus está usando este momento para lembrar que Ele ainda tem promessas para cumprir na sua vida. Talvez o mundo tenha tentado te calar, mas a voz dele é mais forte. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Respire fundo, feche seus olhos por um instante e receba a paz do Senhor que excede todo entendimento. Ela está vindo sobre você agora, onde quer que você esteja.
E se você quer continuar ouvindo a voz de Deus, no próximo vídeo, vamos entrar em Gênesis 3, quando a serpente aparece e o pecado tenta roubar o propósito. Uma das passagens mais fortes de toda a Bíblia. Ele é a continuação dessa mensagem e vai fortalecer ainda mais a sua fé. Eu te espero lá, porque Deus ainda não terminou de falar com você.